Olá todo mundo, espero que vocês estejam bem. O tema de hoje é sonoplastia, uma arte quase centenária. E eu já inicio essa vivência dizendo que o bom sonoplasta é aquele que faz um trabalho que você não sabe diferenciar o que é verdade do que é mentira. O que foi gravado durante as cenas, numa externa, por exemplo, ou foi produzido depois em estúdio. O bom sonoplasta, ou a boa sonoplasta, né, é uma profissão que não importa o gênero do profissional que está trabalhando, precisa ter muita curiosidade, porque para ter criatividade você precisa de referências. Então, a pessoa curiosa, a pessoa que busca referências, a pessoa que assiste a filmes, observa mais atentamente comerciais, a pessoa que observa imagens e que tipo de som a pessoa colocaria, ou seja, todo esse trabalho que vem a princípio trazer a inovação de um trabalho bacana, faz parte do trabalho do sonoplasta. O sonoplasta não é uma pessoa que pode simplesmente falar assim, eu gosto de um determinado gênero de música e eu só ouço aquele tipo de música. Ou eu gosto de um tipo de gênero de filme e eu assisto só aquele gênero de filme. Pode ser drama, policial, etc. O sonoplasta é um cara multicultural nesse sentido. Até uma exposição de quadros é importante que ele tenha acesso, é importante que ele vá visitar, é importante que você tenha estofo, que você tenha referências para poder criar. Mas eu vou falar disso mais adiante. Eu quero voltar um pouco agora, quase 100 anos, para falar do pioneiro de tudo isso, que é o Jack Donovan Foley. O Foley foi o cara que começou a sonorizar os filmes em 1929 e ele começou a trabalhar essa técnica, porque na época, óbvio, era muito precário, então eles precisavam trabalhar os sons de uma forma mais viva, e foi o Jack Foley que começou a fazer esse trabalho de dar os passos para depois colocar na cena, fazer a gravação de abertura de porta, fechamento de porta. Ele começou a trabalhar esse tecido sonoro junto com a trilha sonora. Então, o Jack Foley é o nosso pioneiro. E essa é uma técnica que até hoje é utilizada. E foi o Jack Foley que teve essa grande sacada de pensar o seguinte: nós precisamos trabalhar os sons, gravar esses sons da mesma forma como os atores, ou seja, como se o técnico estivesse atuando para trazer uma realidade mais próxima à do filme. Porque um ruído de abrir e fechar de portas, um tipo de passo que você dá na rua, ele tem grandes diferenças, né? Uma porta, por exemplo, você está abrindo e fechando uma porta. Essa porta é de madeira, essa porta é de ferro, e o ambiente em que a porta está sendo aberta e fechada é uma sala pequena, é uma área grande, é um quarto pequeno. Então, os passos, que tipo de piso o passo está sendo dado? É asfalto, é madeira, é cimento, areia da praia? E o que a pessoa está calçando? Tênis, sapato com solado de borracha, sapato com solado de couro? É um homem que está andando? É uma mulher que está andando? Então, sim, essas diferenças são cruciais para que o filme não fique raso, não fique fake, que essa magia, no caso do cinema, ela não seja deturpada por um som mal feito. Mesma coisa um som de uma moto. Se a moto é grande, ela tem que ter um som de moto grande, não pode ter um som de moto pequena, né? Uma 750 cilindradas não pode ter o som de uma moto 125 cilindradas, não faz sentido. Então, toda essa construção, esse desenvolvimento faz parte do trabalho do sonoplasta. E agora eu vou mostrar para vocês um making of feito junto com o filme Dumbo, na época do filme Dumbo. Na verdade, ele veio no encarte do DVD e eu acabei guardando o que eu acho, na verdade, uma obra-prima desse making of. Dá uma olhada que eu faço os comentários depois. Picture. Let's go! 1, 2, 3, 4. All aboard! All aboard!
Ready with your storm? Bridge out, help! Bridge out, help! Okay, cut, lights. Esse é o Foley de verdade, artesanal, e a gente tira uma lição desse vídeo, que é a seguinte. Primeira coisa que o sonoplasta precisa pensar é o que eu preciso produzir, o que o roteiro está me dizendo, o que a imagem está me dizendo, o que a imagem está me pedindo, qual que é a intensidade do ruído que eu preciso trabalhar. Porque hoje nós temos o reverber, né? Nós temos vários plugins que são sensacionais. Então é importante fazer exercícios trabalhando o reverber. Como que você vai trabalhar ele, qual a intensidade que você vai colocar, fazer o teste, coloca na cena, ficou bacana, ficou excessivo. Não dá para colocar um reverber, por exemplo, num som de igreja, de repente numa sala mais seca, numa sala menor. Então tem que ser equivalente. Eu tenho um exemplo bacana para mostrar agora para vocês de como o reverber faz a diferença. E claro que hoje em dia, com o digital, ficou muito mais fácil fazer esse tipo de trabalho, né? Antigamente era na raça mesmo. Dá uma olhada. E dando sequência à nossa vivência, a gente vai para a década de 60, que foi quando o gravador multipista ele foi desenvolvido, que trouxe uma série de vantagens para a sonoplastia, para o desenvolvimento de gravação de música, o pessoal que trabalha com mixagem, masterização na verdade na época não existia, mas a mixagem principalmente, porque você conseguia fazer a gravação separada dos instrumentos e depois fazer a mixagem. Então, obviamente, isso refletiu também no cinema. Passados mais alguns anos, em 1975, é que nós começamos a ter o sistema Dolby nas salas de cinema, onde você trabalhava com várias caixas circundando a sala de cinema, trazendo uma melhor qualidade para o cinema, né? Filmes como Grease, Contatos Imediatos, Guerra nas Estrelas, eles foram os pioneiros nesse sentido, né? Mas eu trago um exemplo aqui bacana para a gente fazer uma análise, que é um trabalho de 1978 do Francis Ford Coppola, que ele contratou o Walter Murch. Eu sou muito fã do trabalho do Walter Murch, porque ele conseguiu trazer uma referência para a gente de como aproveitar objetos de cena para entrar no sentimento do personagem. Fazer essa vivência de quando você assiste um filme, é uma coisa que magnetiza você e assim, tem um impacto muito grande. Então, dá uma olhadinha nessa sequência que depois eu faço o comentário.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety or surprise. The end, I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So live reckless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are insane. Saigon. Shit. I'm still only in Saigon. Essa sacada que ele teve de trazer, pensando no monólogo interno do personagem, olhando para o teto, onde o ventilador está girando, ele fazendo alusão ao helicóptero, trazendo essa lembrança do helicóptero, para mim foi sensacional. Com certeza é uma das passagens marcantes do cinema. E o Walter Murch, ele é um perfeccionista na área da sonoplastia, do sound design, porque ele quis, junto, obviamente, conversando com o Coppola, ele não queria trabalhar os sons de tiro artificiais. Ele pediu, inclusive, uma autorização para o Exército para poder gravar os sons das armas em loco, mas não foi concedido. Eles conseguiram dar um outro jeito, né? Tem toda uma história aí que eles conseguem fazer a gravação como eles queriam, mas não nos Estados Unidos, porque o filme, na verdade, ele foi gravado em Saigon. Então o Exército ficou meio chateado com eles, com essa atitude. Mas, de qualquer forma, vale a pena essa sequência, e se você é um cara que gosta, ou uma pessoa que gosta de cultura fílmica, vale a pena puxar a história do Apocalipse Now, porque foi um grande sucesso na época, e para mim é um filme, é um dos clássicos imperdíveis, tem que ser assistido. Bom, no início eu falei para vocês que o bom sonoplasta é aquele que faz um trabalho que fica difícil você diferenciar do que é verdade e do que é mentira, o que foi gravado em estúdio e o que foi gravado
numa cena externa. Então, é importante observar o nosso entorno, porque às vezes você percebe determinados ruídos domésticos que podem servir para outros fins. Dá uma olhada nessa chuva. Será que é chuva mesmo? Bom, agora você percebeu que o bacon também tem utilidade no Foley. O bacon tem utilidade na sonoplastia. Então, seguindo essa linha de criatividade, de como fazer um som, como fabricar um som, criar um som da onde não existe, eu trago um exemplo bastante interessante do Frank Serafini. Frank Serafini é um craque da sonoplastia, do sound designer. Ele fez todo o sound designer do filme Caçada ao Outubro Vermelho, que é estrelado pelo Sean Connery. E ele fez um trabalho maravilhoso. O filme se passa na época da Guerra Fria, e basicamente o filme se passa num submarino, e a grande pergunta era, bom, como criar o som do submarino, uma vez que nós estamos em Hollywood e não há submarinos aqui perto, não teria como fazer essa gravação. Então Frank Serafini pensou a respeito de como ele poderia fazer, lembrando que esse filme é de 1990, então em 1990 a gente não tinha as facilidades hoje de chroma key e os demais softwares que fazem verdadeiros milagres, né, no cinema. Era tudo feito por maquete, né? Eu vou passar as fotos agora na sequência enquanto eu faço essa narração. E o que eles fizeram? Dentro do estúdio, a maquete era trabalhada, eles jogavam um tipo de talco para poder dar um volume, e a partir dessa leitura, o Frank Serafini conseguiu desenvolver como que ele faria o som do submarino. Então, como que ele desenvolveu isso? Ele conseguiu uma piscina na casa de um amigo, segundo os relatos, né? Então ele colocou um microfone em cima, fora da piscina, mas obviamente perto da piscina. Uma pessoa mergulhou e dentro da piscina havia outro microfone. Então ele tinha esses dois sons. Aí ele fez ele reduziu 1/8 no mergulho, e ele retirou do outro ruído os agudos. E depois ele fez uma mixagem em loop. Então, dá uma olhada como que ficou esse resultado final. Esse trabalho do Frank Serafini realmente é uma coisa fantástica, né? Bom, e agora eu gostaria de falar do Geraldo José. Se você não sabe quem é o Geraldo José, ele é o nosso Foley brasileiro, ele é o Jack Foley brasileiro. Ele tem uma trajetória maravilhosa e fizeram em 2002 um documentário da vida dele. Inclusive esse documentário ele está na íntegra na minha página do YouTube. Caso você queira assistir, depois eu vou colocar o endereço aí embaixo. Então, o Geraldo José, ele começou em 1945 na Rádio Nacional, começou como office boy do Paulo Gracindo, né? O Paulo Gracindo também é uma figura interessante para você pesquisar, e ele começou a perceber o pessoal fazendo ruídos durante as rádios novela. Lembrando que nessa época a radionovela tinha muito sucesso, era muito comum no rádio, porque ainda não existia televisão no Brasil. Então as famílias paravam durante as noites, após o jantar, para ouvir as radionovelas. E claro que os ruídos do Foley, a sonoplastia, a contrarregragem, era muito importante. E o Geraldo José, entre um intervalo e outro, ele olhava pela janela, começava a perceber o pessoal fazendo os ruídos e chamou muita atenção dele. E ele pediu para o Drummond, o Orlando Drummond, que era o seu peru da escolinha do professor Raimundo, ele que fazia essa parte, pediu para que ensinasse a ele.
E no momento de falta dele, do Drummond, o Geraldo José acabou substituindo o Drummond e começou essa carreira a partir daí. Ele chegou a sonorizar, ele chegou a fazer a sonoplastia de mais de 500 longas-metragens. Então, vou passar um trechinho desse documentário que traz umas dicas, traz uns macetes assim, que são sensacionais. Dá uma olhada que a gente já volta. Agora à direita. O Almirante tinha um carinho muito grande pelo Drummond, que era capaz de fazer os ruídos do incrível, fantástico, extraordinário. Pois bem, o Drummond um dia faltou. Telefonou à tarde: olha, Geraldo, eu não posso fazer o programa. Eu sou frio, porque o Almirante era muito exigente, aquele cara muito, vamos dizer assim, Caxias até, né? Mas um homem que entendia realmente do rádio. Quero ver, aquele jeitão dele me amedrontava cada vez mais. Bom, chegando na hora do programa, tinha lá um som de um fantasma que andava com umas esporas. Quando nos ouviu o espaço, só o som das esporas. Falei, espora, tem um barulhinho daquelas chapinhas do pandeiro. Aí fui lá no arquivo musical, onde ficavam os instrumentos, peguei um pandeiro escondido, meti o alicate, tirei aquela ferrinha que prendia aquelas duas chapinhas, prendi essa chapinha no arame e comecei a testar. Falei, é este o som que eu quero. No final do programa, o Almirante: Geraldo, parabéns, foi muito bom. A partir daí, Drummond não fez mais ruído, eu fiquei com o contra-regra principal da Rádio Tupi. Quando eu comecei a trabalhar em novelas de rádio, então eu tive que criar muitos sons. E um deles foi o tic-tac de um relógio feito com uma caneta, friccionando uma aliança. Mas o problema é que as mãos ficavam ocupadas e eu então tive que criar um outro som depois para facilitar o meu trabalho. E quando tínhamos que fazer o som de um trenzinho a vapor saindo da estação, então usávamos uma batedeira de ovos, uma caixa metálica e uma fita de madeira. Vidas Cegas, para mim, foi um marco no cinema brasileiro, eu como profissional. É um filme que não tem música, ele só tem ruído. Vai depender muito do seu trabalho. Eu falei, tá bom, Nelson, a responsabilidade é grande, mas vamos tentar fazer, né? Preparando a mixagem, sempre havia uma pergunta assim: qual é a música do filme? Que música você vai pôr no Vidas Secas? Aí eu achava que não tinha que ter música nenhuma, porque a realidade que estava na imagem, ela não pedia música. Quando surgiu a ideia de colocar no filme um ruído que representava o gemido, a angústia, o lamento do nordestino, aquele sofrimento, aquele interior vazio, que foi o ruído do carro de boi. Podemos continuar vivendo que nem bicho, escondido no mato? Podemos? Não podemos, não.
coisa, se eu já estava com um pouco de nome no cinema, por alguns filmes que eu tinha feito com o Nelson e na Atlante e tal, meu nome já estava conhecido no meio, então a coisa foi assim, assustadora, a coisa cresceu de uma maneira impressionante, porque marcou na minha vida como profissional o filme Vidas Secas. O Geraldo José é um exemplo, né, de criatividade, de garra, de percepção, de olhar no entorno. É um trabalho sensacional. E para você que está começando agora, como é que você faz? Que ferramenta que você usa? Que máquina que você precisa utilizar? É muito simples. Você utiliza a máquina que você tem. Se você tem um notebook ou um PC de baixa capacidade de processamento, você não tem aquela placa de vídeo que você gostaria, nem a placa de áudio, é uma máquina simples, não tem problema. Você precisa utilizar um software que caiba, obviamente, nessa máquina, para que você possa iniciar. A gente tem que sempre pensar o seguinte: o que eu preciso? Ah, eu quero ir para a Lua. Legal, você quer ir para a Lua, mas você sabe pilotar o foguete? Você sabe? Você já passou por essa fase de treinamento? Né? Mesma coisa, eu quero pilotar um avião. Ok, o que você precisa para pilotar um avião? Um percurso, uma curva de aprendizado, uma especialização. Então, na sonoplastia é a mesma coisa. Porque, na verdade, ferramenta, que eu chamo, né, ferramenta, o que a gente chama software, o que acontece? Eu sempre traço uma analogia, né? É a mesma coisa que um carro. Tem carro que é automático, tem carro que é câmbio, tem carro que você acende o farol no painel, tem outros que você acende o farol do lado do volante. E software é a mesma coisa. Você precisa buscar um software que se adapte a você. É claro, vale ressaltar que os softwares mais caros, softwares profissionais, normalmente ele vem com plugins melhores, maior quantidade, te dando uma maior possibilidade de criação. Mas você trabalhando o básico já é o suficiente. Eu acho que o importante é começar. Então não dá para a gente pensar, eu não vou começar agora a trabalhar, eu não vou começar a desenvolver esse trabalho agora, ou até melhor dizendo, eu não vou começar a estudar áudio porque eu não tenho ainda a ferramenta necessária. Então, se você tem um computador, se você tem um celular, se você tem, enfim, uma máquina básica, já vale a pena começar. E comece com o software básico, porque na verdade você vai passar por outros softwares e você vai escolher qual que você quer trabalhar. Né? No caso de edição de vídeo, tem muita gente que gosta do Premiere, tem gente que trabalha com Avid, tem gente que trabalha com Final Cut, tem gente que prefere softwares mais antigos, existem uma gama de possibilidades. O importante, na verdade, ou o mais importante, é a pecinha que vai atrás do teclado, que é você. Então não adianta você ter um software maravilhoso e você não saber o que fazer com ele. Então, por isso que eu sempre digo que a criatividade, ela vem de referência, para você fazer um trabalho bacana. Da onde que vem a referência? Vem de observação, de assistir os filmes, saber o que está acontecendo na música e começar a imaginar como que eu poderia fazer. Porque se você pretende inovar e ser uma pessoa criativa, você precisa estar antenado no que está acontecendo. Não adianta você ficar preso a um tema só. Eu gosto só de hip hop, eu gosto só do pagode, eu gosto só de sertanejo. Aí não rola. Um profissional do audiovisual, de um modo geral, e principalmente o sonoplasta, ele tem que estar antenado nas coisas que estão acontecendo, atualidade. E agora vamos partir para as perguntas, mas eu não posso deixar de agradecer a Casa de Cultura do Itaim Paulista, que tem uma gestão primorosa do Cacau Haas, o apoio técnico da Janaína, sempre assim, perfeita. A galerinha lá trabalha no cronômetro, só tem profissional, só tenho a agradecer. Vamos partir para as perguntas. Eu espero poder ter contribuído para despertar em você um desejo de trabalhar na área de sonoplastia, que é uma área alucinante, apaixonante, uma delícia construir alguma coisa. E é isso. Vamos lá. Um abraço.